Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez diante do estudo da Palavra de Deus nesta quinta-feira, onde nós estamos estudando sobre os livros de sabedoria ou a literatura de sabedoria do Velho Testamento. Hoje queremos falar sobre o livro de Provérbios. Provérbios, onde nós temos aí uma coleção de exortações, coleção de adágios que é precedida por partes de louvor à sabedoria, engrandecimento da sabedoria. Principalmente os capítulos 1 a 9 vêm trazer esse louvor à sabedoria. E a partir do capítulo 10 ao capítulo 31, nós vamos ter várias sequências de provérbios curtos, que vai mostrar essa literatura de sapiência, o qual o Velho Testamento traz nessa terceira divisão que a Bíblia em hebraico traz para nós também. E esses provérbios, eles nos advertem e trazem advertência sobre várias questões da vida humana. Adverte contra a loucura, contra a preguiça, contra o adultério, contra a embriaguez, e também esses provérbios vão fazer o quê? Vão também louvar uma vida moderada e uma vida ajuizada. Dessa forma, então, que nós entendemos esse livro. Coleção de adágios e exortação, precedidas, então, por uma parte que louva a sabedoria, que é o capítulo 1 a 9, prossegue com provérbios curtos, que vai do capítulo 10 até o capítulo, então, 31. Em seus conteúdos, então, como eu disse, vai trazer advertências. Advertência contra a loucura, contra a preguiça, contra o adultério, contra a embriaguez, mas também vai trazer louvor. Louvor de uma vida moderada e de uma vida, então, ajuizada, na presença tanto da vida humana quanto na presença de Deus. E o princípio básico desse livro, ou do saber, segundo diz o livro do Provérbios, é que o princípio dessa sabedoria é temor a Deus. Está lá no capítulo 9 de Provérbios, o verso de número 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Ou seja, temor a Deus é o início, o princípio do saber. Nós já falamos sobre isso na semana passada. O último capítulo de Provérbios vai trazer um hino de louvor à esposa virtuosa, que é muito lembrado no Dia das Mulheres. Provérbios, ele representa a chamada sabedoria tradicional, aquela sabedoria tradicional lá do Velho Testamento. E essa sabedoria tradicional, a gente vai ver semana que vem, que é questionada tanto em Jó quanto em Eclesiastes. Ambos os que vêm depois, que nós estaremos estudando, eles vão entrar em choque com essa sabedoria tradicional. Em Jó a gente vai ver que os amigos dele, que vai até ter com ele, vem trazendo essa sabedoria tradicional, e Jó então vai estar colocando isso em choque na vida que ele estava levando naquele momento, questionando dessa forma então a sabedoria. Quais são as formas de provérbios que nós temos? Nós temos algumas formas. Formas de provérbios em declaração, que é o encerramento de uma experiência. Capítulo 25 é o exemplo para nós, o verso de número 24, que diz assim: como água fria para o sedento, tais são as boas obras vinda de um país remoto. Ou encerrando, fazendo uma declaração de encerramento de uma experiência que vem sendo trazida naquele momento. Também há provérbios que trazem o quê? Exortação, ensinando a consequência da ação que deve ser evitada. Ainda no capítulo 25, voltando, verso 17, diz assim: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Esse é um exemplo de provérbios de exortação, que mostra o quê? Um ensino e a consequência da ação que deve ser evitada. Nós vamos ter mais ainda.
questões para serem respondidas, perguntas que o próprio Provérbios vai trazer no livro e para dar uma resposta também para a vida. Para quem são os ais, para quem são os pesares, as rixas, as queixas, as feridas sem causas, os olhos vermelhos, os que demoram a beber. Um exemplo, capítulo 23, falando sobre questões que Provérbios traz, o verso 29 a 30, que diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas. Existe então uma questão, levanta-se as perguntas, e a resposta vem para a vida humana. Os pesares, os ais, as rixas, as queixas, as feridas sem causa, os olhos vermelhos, tem a ver com o quê? Segundo o contexto aqui destes versos, segundo esses versos, nós vamos ver a resposta vindo no verso 30. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam em busca de bebida misturada, ou de bebida forte, por assim dizer. Essa é uma questão que nós temos também no livro de Provérbios. Existem provérbios que são também provérbios numéricos. O que são provérbios numéricos? Capítulo 30, verso 18 a 20, como exemplo, para a gente entender, ele diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, 4 que não entendo. 3 coisas e 4. 3 coisas maravilhosas e 4 que não entendo. O caminho da água no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e diz: não cometi maldades. Esse é um tipo de provérbios que trazem o quê? Questões numéricas dentro da sua sapiência, por assim dizer. Às vezes o provérbio também apresenta contradições, contradições sem tentar solução também para essas contradições. Capítulo 26, o verso 4 e 5, diz assim: não respondas ao insensato, segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Diante do insensato, cale-se para não ser igual a ele. Verso de número 5, ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Olha o que diz o verso 4. Às vezes parece que tem contradição. O verso 4 diz: não responda ao insensato, para você não fazer semelhante a ele. O verso 5 fala: ao insensato responda. Responda segundo a estultícia dele, segundo a forma dele falar, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Parece uma contradição e não dá uma solução definitiva para o caso. Esse é um exemplo. Existem também outras formas de provérbios também que nós temos, que são os chamados poemas e exortações didáticas. Isso a gente vai ver ao longo do capítulo 1 até o capítulo 9, que são poemas de exortações de forma didática, para a vida daquele que está lendo. Também existem provérbios que são feitos com paralelismo, como existem salmos com paralelismo, provérbios também. Um exemplo de paralelismo no sentido de sinônimo: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Está lá em Provérbios 26, 27. Ou seja, sinônimos dentro do mesmo provérbios. Existem provérbios com paralelismo que são sintéticos. Provérbios 26 diz assim: ainda que o seu ódio se encobre com engano, a malícia se descobrirá publicamente. Isso são provérbios sintéticos.
Existe provérbio também com paralelismo antitético. Capítulo 10, verso 1, um exemplo. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza para a sua mãe. Então nós temos algumas formas de provérbios então que nós vemos, né? Mas perguntando sobre o livro de provérbios, qual é a finalidade de provérbios? A finalidade de provérbios é esta: formar pessoas bem-sucedidas, né? É isso que provérbios quer trazer, é o intuito, né, que está relacionado no livro de provérbios. Um exemplo que nós temos então, capítulo 1, que já começa a mostrar o livro, que abre o livro para nós entender, os 4 primeiros versos, né, que mostra justamente isso, que a intenção do livro, ou a intenção dos provérbios, dos conteúdos que ali está, é para formar pessoas bem-sucedidas. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então é isso a intenção desse livro, né, dessa literatura de sabedoria: formar pessoas bem-sucedidas. Para isso, né, para ter êxito na vida, né, o Provérbios vai mostrar que nós temos que organizar o nosso tempo, falar palavras certas no momento oportuno, trabalhar bastante, evitando o excesso e mantendo um equilíbrio em tudo na nossa vida, né? São essas as questões que o livro de Provérbios vai trazer também para nós, né? Dentro dessa finalidade: formar pessoas bem-sucedidas, né? E quais são os conhecimentos necessários para nós sermos bem-sucedidos? Qual é o conhecimento necessário para nós termos uma vida feliz em todos os setores da nossa vida? Alguns assuntos são tratados em Provérbios, né? Esses assuntos que vão mostrar para nós então o quê? Caminhos para uma vida feliz de forma sábia, né? Através da sapiência então que o livro traz, né? Alguns assuntos vão ser tratados, né? Como exemplo, capítulo 10, verso 15, diz assim para nós: os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. Está falando o quê? Sobre riqueza e pobreza. Aqui entra em contraste às vezes o que algumas teologias querem ensinar, de que a pobreza, né, faz parte da vida do ser humano que segue a Deus também. Não. A palavra de Deus é bem clara, e ela já diz isso lá desde o Velho Testamento: pobres existirão no meio de vós, não por minha causa, diz o Senhor, mas por vossa causa. Porque Deus quer que nós vivamos bem também sobre a face da terra. Para viver bem sobre a face da terra, né, nós também podemos, né, ser agraciados pelos nossos esforços para nós termos uma vida saudável também aqui. Por isso que Provérbios vai falar de riqueza e pobreza. No capítulo 10 ainda, verso 22, outro exemplo: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. O que está falando aqui? Sobre a vida no trabalho. O trabalho com moderação. Um trabalho debaixo da bênção do Senhor não traz desgosto, ou não é penoso sobre a vida humana. É isso que vai falar. Capítulo 10, 27, que nós já vimos como princípio da sabedoria, volta a ser repetido agora no verso 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida. Respeito a Deus prolonga os dias sobre a face da terra, diz o verso 27. Mas os anos dos perversos serão abreviados. Aquilo que até mesmo, vamos falar, Deus já
estava instituindo na sua lei, né, com relação a o viver de acordo com os seus mandamentos, para prolongar a vida sobre a face da terra. Mas aqueles que não vivessem, os seus dias seriam abreviados. Também vai falar sobre capítulo 11, outro exemplo, voltando no capítulo 11, verso de número 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer, né? Falando sobre como devem ser os negócios na presença humana, né? Com a finalidade de ser bem-sucedido, sem tirar o quê? Aquilo que é do outro, nesse sentido. Não pode haver balanças enganosas, porque isso é abominação ao Senhor. Duas medidas, 2 pesos e 2 medidas, é abominação ao Senhor. Não podemos viver dessa forma. O justo não vai fazer isso, porque ele vai ter igualdade no sentido da sua vida, né? Por isso, o peso do justo é o seu prazer, né? 2 pesos e 2 medidas, aqui no contexto está falando de compra e venda, mas é em tudo na vida cristã, para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida, diz a palavra do Senhor, né? Ainda nós vamos ver o verso 2, continuando do capítulo 11. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A sabedoria está onde? Na humildade da vida. A humildade da vida não é humilhação, e não é também soberba. A soberba nunca mostra sabedoria. Pessoa soberba não é sábia à luz da palavra de Deus, e não é uma pessoa bem-sucedida diante de Deus. Pode até ser bem-sucedida diante das pessoas, mas Deus, que tudo vê, não vai estar fazendo o que? Ele não vai estar dando suporte, ele não vai estar aceitando aquele momento ou aquela atitude na vida de uma pessoa que é soberba, né? Ele não vai dar crédito ao soberbo, mas ele vai dar crédito àquele que é humilde. O humilde entende a sabedoria. E é isso que diz também Provérbios, né? Conhecimentos necessários para ser felizes sobre a face da terra. Mas ele continua, ainda o verso 3. A integridade dos retos o guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade o destrói. O que está falando? Quer ser uma pessoa bem-sucedida? Seja uma pessoa honesta em todos os assuntos da sua vida. Quem não é honesto é aquele que é falso. E a falsidade destrói. É o que diz também a expressão da palavra de Deus. Os retos têm integridade, aos retos têm honestidade. Mas aqueles que vivem de forma falsa, né, que agem de forma falsa, né, se destrói, são pérfidos à luz da palavra de Deus. É o que diz Provérbios. Continua ainda capítulo 11, descendo lá no verso 15, quando fala sobre viver também sobre a vida na face da terra. Capítulo 16, desculpa. A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. Né? Falando sobre a graciosidade na vida das mulheres também. Né? As mulheres graciosas nesse sentido, né? Que vivem dessa forma, elas são honradas. E elas vão estar o quê? Se igualando àqueles poderosos em sua riqueza também. Porque a riqueza dela está na honra que ela leva sobre si por causa da sua vida bem-sucedida, que ela vive de forma graciosa, né, diz o texto. Verso 17, o homem bondoso, primeiro a mulher graciosa, agora o homem bondoso, faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Né? O homem bondoso, ele faz bem, né, a si mesmo. Por quê? Porque como eu vou amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo, se eu não vivo de forma boa comigo mesmo? Esse sentido de amar o seu próximo mais próximo seu é você mesmo.
né? Ali começa a expressão da sua generosidade, né? A generosidade que começa dentro da sua própria vida, né? O homem bondoso vai fazer bem para si mesmo, vai cuidar de si mesmo, né? Vai estar se esforçando para ter uma vida bem-sucedida sobre a face da terra, né? E ela vai alcançá-lo nesse sentido. Há assuntos que são práticos quando falamos sobre a vida bem-sucedida. Esses são exemplos de assuntos práticos para nós vivermos bem sobre a face da terra. Agora, a questão é, Provérbios também mostram que é necessário, Provérbios também vai mostrar quais os conhecimentos necessários para ter a vida feliz, como eu falei. Mas há uma outra questão, como nós, igreja, hoje, podemos estudar o livro de Provérbios? A gente viu esses exemplos, né, que eu citei aqui, de Provérbios, mostrando que os conhecimentos necessários para ter uma vida feliz, né, eles partem do quê? Eles partem de assuntos práticos, né? É algo prático, não teórico. Mas como que nós vamos, então, estudar Provérbios? Precisamos entender alguns quesitos nesse livro que é necessário. Primeiro, temos que atentar para a estrutura do livro, né? Isso se faz necessário, né? Olhar para o livro. Há casos, né, onde vários versos juntos vão falar sobre o mesmo assunto. Mas, às vezes, os versos são agrupados para um assunto comum. Vários versos juntos falam de um mesmo assunto e, às vezes, né, eles são agrupados para um assunto comum. Então, nós temos aqui que olhar, às vezes, para os provérbios. Às vezes, um provérbio vai falar um assunto, o outro já vai falar outro também, né? Nós precisamos entender isso. Por quê? Aqui, por mais que na estrutura mostra que nós temos vários assuntos que vão estar sendo juntados para trazer sabedoria, né? Eles vão ser agrupados de acordo com um assunto comum. Como exemplo, pegando aqui para nós entendermos, Provérbios capítulo 5, a partir do verso de número 15, que fala que bebe a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. O verbo 16, derramar-se-ia por fora as tuas fontes e pela praça os ribeiros de água, né, trazendo essa questão de manancial. Continua o verso 18, seja bendito o teu manancial, né, falando sobre a alegria da mulher da sua mocidade, né, e vai trazendo isso, né, ao longo dos versículos, né, para mostrar um assunto comum, né, dentro do contexto, né. Mas existem provérbios que não vão tratar dessa forma, né. Nem todo livro na sua estrutura é assim. Por quê? Existe grande parte dos provérbios que não se agrupam em um assunto comum. São os conhecidos provérbios de Salomão. E os provérbios de Salomão vai do capítulo 10, verso 1, até o capítulo 22, verso 16. E aqui não vai se aplicar em grande parte o agrupar-se de assuntos, né, para entender, né, o que todos esses capítulos estão falando. Se eles falam entre si ou se trazem assuntos que às vezes assuntos não comum no sentido de agrupamento, né? Às vezes em redor dele os assuntos são outros, né? Ou seja, o versículo anterior não está com o versículo posterior, e por assim vai, né? Uma regra hermenêutica que no livro de Provérbios não vai poder ser aplicada com relação a contexto. Principalmente os chamados provérbios de Salomão, que não trazem contextos de forma alguma para nós entendermos. O método mais frutífero para estudar os provérbios de Salomão, principalmente, que são do capítulo 10, verso 1 a capítulo 22, verso 16, não é ler capítulo inteiro, mas estudar cada provérbio. Ler o capítulo inteiro, às vezes, não vai conseguir entender o que de fato, né, o
Versículo quer dizer, porque às vezes é versículo por versículo, individualmente, para entender a sabedoria que está trazendo no livro, naquele versículo, e não no capítulo em si. A regra fundamental para o estudo de uma passagem bíblica para nós, é justamente essa, né, de levar em conta o seu contexto. Provérbios não segue essa regra. Provérbios não vai trabalhar hermeneuticamente contexto anterior, contexto posterior, de forma nenhuma, contexto do livro, não. Provérbios, muitas das vezes, vai aparecer o quê? Estudos isolados. Isso não quer dizer texto para pretexto, fora do seu contexto, porque isso não vai se aplicar ao livro de Provérbios. Essa é a questão nesse livro que eu queria trazer hoje para nós entendermos como olhar para o livro de Provérbios. Semana que vem nós vamos falar sobre o livro de Jó e se der também Eclesiastes, fechando então esse ciclo dessa literatura de sabedoria, para nós continuarmos entendendo os escritos nos outros livros ainda que seguem. Que Deus esteja nos abençoando, dando-nos uma boa noite na sua presença. Espero que tenha compreendido um pouco mais sobre a forma de ser do livro de Provérbios, lembrando que o princípio da sabedoria é temor a Deus. Esse é o básico também nesse livro como um todo, para nós termos aprendizado na nossa vida e viver de forma sábia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, receba o meu abraço mais uma vez, e que possamos estar de volta sábado no nosso estudo da Escola Bíblica também, falando um pouco mais sobre o assunto que iniciamos semana passada, que é sobre o sacerdócio dentro do lar e o sacerdócio no exercício familiar, que traduz para uma vida também fora do ambiente familiar. Deus assim nos abençoe e nos guarde, e que possamos continuar essa semana debaixo da sua graça, debaixo da sua paz, vivendo sabiamente, de acordo com o seu querer, à luz das Escrituras Sagradas. Que Deus assim seja com todos.